Boa tarde, tudo bem com vocês que estão assistindo os vídeos de histórias bíblicas, contido na Bíblia? E hoje eu vim trazer uma história para vocês que se encontra no livro de Lucas. Essa história se encontra de 25 a 37, logo no versículo 2, mas ela é bem quase no final. Essa história é de Simeão e Ana, né? Para brincar, Simeão e Ana. Simeão era o que? Pedro em estratégia, egípcio. E Ana era o que? Hebreia. Todos dois eram o que? Servo de Deus. Então dá pra ver ali que houve algum romance, né? Algo inusitado, algo que fala de amor. Que a Bíblia, quando a gente vai ler e olhar e até ler e entender, tem muitas histórias de amor, né? A gente vê a história linda de Sansão e Dalila. A gente vai ver o amor Davi. Então, a gente vai ver a história de Esther, né, com seus amores. Então, tem muita história romântica, né? Mas hoje eu venho também trazer essa história. Eles dois eram estrategistas, né? Eu vou ler aqui o texto para poder narrar e poder vocês entenderem um pouco, que também se relata a história de, como relata bem aqui no trecho, José e Maria. Porque na época, assim, após a vida de Jesus, muitas agências de espionagem, seja assim, de todos os países, foram para Jerusalém. E muitos começaram a fazer estratégia, né? Até muitas pessoas, quando entram no setor de espionagem, troca de nome, né? Aí cria aquela coisa fantasiosa e faz até um personagem. Então aqui Lucas, né, como Lucas era grego e a Grécia é conhecida também pela metodologia histórica, né, de contexto, mas claro que essa história relata assim de Deus, né, como eles eram servos de Deus, mas sim eles estavam trabalhando em estratégia ali em Israel, né. Eu ouvia falar do Filho de Deus, Jesus, das coisas de Deus, aquilo que se acontecer era como é que era um fato novo, maravilhoso, que envolvia muitas coisas, né? Então, muitos servos de Deus ali foram para Israel e montaram muitas estratégias. Mas ali estava ali todos os governos, né? Jerusalém, Israel já tinha um governo já fundamentado, né? Tanto que houve prisões, né? As pessoas quando se excediam, elas eram presas ou cometiam crimes, elas eram presas mesmo, né? Mas eu vou aqui contar essa história para poder vou narrar, né, essa história, o trecho bíblico, né, para poder contar essa história melhor para vocês. Bom, no versículo 33 fala: José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou. E dizia a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e eleição de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e a uma espada transpassará também a tua própria alma. Bom, eu li esse trecho para vocês porque é contraditado, né? Ó, quando a gente pega essa palavra aqui, ó, contraditado, a gente vê o que é contraditado. Se você se excede de passar do limite, né? Se você está espionando uma pessoa, trabalha no setor de espionagem, você se excede, entra em contradição, mente, faz provas ao contrário, você acaba sofrendo o quê? As penalidades, sim, primeiro de Deus, que ali todos os profetas estavam ali orando, e assim também as leis vigentes, né? Tanto que Jesus também foi preso, né? A gente vê Pedro foi preso. A gente, se olhar na Bíblia, muitos servos, Saulo foi preso, então muitas pessoas foram presas, porque era que o contraditado.
Você se monta um centro de espionagem, aí forma uns personagens e começa a querer se infiltrar na casa das pessoas ou no próprio país, vai ter outro setor também que vai investigar também aquelas pessoas, que as pessoas não podem se exceder, né? Seja assim, é crime de falsa ideologia, né? Você andar com um documento falso. Aí pega, aí a pessoa, não, eu trabalho para o centro de espionagem, aí tem que ligar para o centro de espionagem. Aí a TV, o governo vê, é legal, o que você estava fazendo? A pessoa que achar que foi afetada, ela pode ir processar a pessoa, porque aqui fala sobre essa lei. Essa é uma lei contraditada, contraditada. É até meio difícil de ler, né? Mas eu vou ler com vocês, ó. Contraditado. Então, essa é contraditado, é uma lei vigente, né? Chega a ser o artigo que nós não podemos usurpar aquilo que é lei. É. Então, essa história fala aqui dos servos de Deus. Eles também, quando entrarem em ação, eles também tinham que ter aquele cuidado de quando montar um setor de espionagem, né, referente àquilo que eles estavam investigando, não só seria a vida de Jesus, mas sim ali Israel, o que estava acontecendo em Israel. Porque Lucas era o quê? Grego, né? Estava ali junto, né? Seria com a esquadrilha da Itália, ali junto com Herodes. Então, eles montaram centro de espionagem para saber o que é as coisas de Deus, o que é Torá, o que é templo sagrado, o que é sentinela. Então, foi uma guerra. Tanto se a gente ler a Bíblia, até hoje lá em Israel, muitos nem moram, nem vivem lá. Porque Israel se conta como uma cidade muito cara, né? Para você morar em Israel, viver em Israel é muito caro. Porque desde essa época eles viam, Herodes montou um castelo, tipo um casarão. Então tava ali muitas esquadrias, França, Itália, o povo hebreu juntou tudo ali. Porque uma coisa era Israel e Canaã, já era bem mais em conta, Samaria. Mas Israel, muito caro, é uma fortuna realmente morar em Israel. Então, essa história fala assim, que as pessoas foram, na época de Jesus, todos os governos foram lá e montaram uma central de espionagem. Muitos, como se conhecia, né, aqui Simeão e Ana se conhecia. E deu para ali que eles montaram um centro de espionagem, até uma história fantasiosa, né, das pessoas. Vamos fingir que vamos alugar uma casa, vamos fingir que a gente mora lá. Aí para poder andar, espionar, ver. Mas aí, bem relata aqui Lucas, fala que isso é uma coisa assim, que foi uma coisa meio fantasiosa. Até os profetas do Alcorão, quando eles escreveram, deixaram escrever aqui, é porque Deus relatava que isso se excedesse, né? Se ele se excedesse, mesmo ele sendo servo de Deus, eles iam ser penalizados. Porque muitas pessoas questionam, né? Por que Jesus foi morto? Por que Saulo foi preso? Por que Simeão, Pedro foi preso? Porque eles se excederam, né? Eles entraram em quê? Em contradição. E aqui essa história bem relata isso, que eles se excederam em algumas coisas, né? E ali tinha aquelas pessoas também que estavam observando, olha, aqui, eu sei que aquela pessoa ali é aquela outra, mas ele está com documento falso. E aí entrou sim o governo de Israel, por isso que muitas pessoas foram presas. Porque as pessoas alegam até na igreja, os cristãos eram presos, mas a Bíblia explica por quê. Porque quando Jesus estava ali, muitos montaram centro de espionagem. Porque muitos países têm o centro de espionagem, nem muito. Arábia Saudita, Brasil, França, Inglaterra, Itália, sempre tiveram serviço de espionagem até do próprio governo, né? Para espiar se alguém vai invadir o país, se entrar num setor que mexe com comida, um setor de petróleo. Então eles resolveram montar ali em Israel para ver o que seria Israel, uma cidade edificada, casas com preço alto, valor de alto, muita fortuna, o que seria aquilo ali, né? As pessoas gostariam de morar ali, mas seria uma fortuna, como é que seria a civilização?
E também o que ia falar sobre Jesus. O que Jesus estava fazendo sobre leis, sobre as coisas, sobre as mudanças. Aquela novidade de Deus, templo sagrado, igreja, casa de Deus, sinagoga. Então, muitos reinos ficaram preocupados em relação a isso. E aí houve assim, quando a gente fala assim, a dupla dinâmica, né? Como existe muitos por aí. Então, aqui fala a história de Simeão e Ana, né? Que eram dois espiões, trabalhavam para Deus, mas se entrasse em contradição aquilo, os profetas do Alcorão avisavam que eles iam ser penalizados, mesmo eles sendo servo de Deus. Um beijo e um bom dia para vocês.